Queridos amigos e amigas queridas da Sociedade Espírita Natanael de Porto Alegre e a todos os corações que nos dão a honra de acompanhar esse trabalho, os nossos votos de muita paz. A pandemia da Covid-19 assola o mundo há mais de um ano. Nós sabemos que essa não é a primeira e nem será a última, mas é a mais terrível dos últimos 100 anos e nos mergulhou em dores, em aflições. A morte de pessoas amadas, as incertezas e ansiedades quanto ao futuro, as dificuldades financeiras, as desavenças e desentendimentos nos relacionamentos familiares, sem dúvida, é um marco da transição planetária que ficará profundamente registrado nas nossas almas. E para colaborar nesse contexto, a editora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a Fergs Editora, lançou essa obra, O Espiritismo e a Pandemia, que, conforme muito bem escreve Gabriel Salum na sua apresentação, é um esforço coletivo de caridade e empatia, escrito a muitas mãos, buscando entregar aos espíritas, mas também aos não espíritas, a todos que queiram usufruir do fortalecimento íntimo que a doutrina espírita é capaz de oferecer nessa hora, possibilitando que a cada capítulo o desespero, a ausência de perspectiva, o sentimento de perda, de impotência e de revolta sejam superados pela compreensão do processo em que nós estamos inseridos. E eu tive a grata oportunidade de escrever um dos capítulos que intitulei Diário de uma Espírita Médica. Trata-se de um registro cronológico em que eu apresento aspectos que marcaram a humanidade durante o primeiro ano da pandemia da Covid-19, analisados, é claro, sob a ótica do Espiritismo. E eu gostaria então de destacar alguns desses aspectos que podem ser úteis ao entendimento desse momento pandêmico. Como sabemos, tudo começou em dezembro de 2019, com a notificação de casos de uma pneumonia potencialmente grave que estava ocorrendo numa província da China. Logo, o micro-organismo foi identificado, o causador da doença, e a enfermidade então recebeu o nome de Covid-19. Em março de 2020, pela sua disseminação, já havia um grande número de casos em praticamente todos os países do mundo, foi qualificada como uma pandemia. E logo de início, o total desconhecimento da doença ocasionou uma série de notícias contraditórias, o que é muito comum nesses casos, quando não se conhece exatamente o terreno em que se está pisando. Afirmativas eram feitas, ideias surgiam, logo tinham que ser refeitas, corrigidas, até que finalmente alguns pontos foram definidos e todos começamos a nos posicionar, é claro, cada qual conforme o seu nível de entendimento, conforme o seu ponto de vista e até os seus interesses, e dessa diversidade de pontos de vista em que estamos inseridos se originaram diversas reações, diversas ações. Eu, por exemplo, imaginei que toda a população do planeta ficaria em casa por cerca de 30, 40 dias e estaria resolvido o problema. Eu nem ao menos considerei a impossibilidade disso diante, por exemplo, da necessidade de se manter frentes de trabalho essencial. Somente depois de alguns dias comecei a estudar, buscar informações, procurar entender a doença e também enxergar todo aquele contexto do ponto de vista da perspectiva da doutrina espírita, buscar entender o que estava acontecendo. Então concluí que, considerando a dimensão avassaladora da crise que estava instalada no planeta, abrangendo e impactando negativamente vários setores como saúde, economia, política, educação, vida social, nós estamos diante do que Allan Kardec chamou de flagelo destruidor, a pandemia da Covid-19. E ele trata desse tema na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando aborda a lei de destruição. Lá na questão 737, questionados sobre a finalidade desses flagelos, os espíritos superiores respondem que é uma destruição necessária para a regeneração moral dos espíritos, que são provações e expiações individuais e coletivas que têm por objetivo fazer com que a humanidade progrida mais depressa. Eles explicam que, do ponto de vista dos prejuízos que causam, são flagelos, mas que em alguns anos irá surgir uma melhor ordem de coisas, ao passo que de outra maneira levaria séculos para que isso acontecesse. E na pergunta seguinte, a questão 738, nós
estudando a questão e a resposta, nós aprendemos que um flagelo destruidor, ele só acontece porque não aproveitamos outros meios mais a menos, igualmente oferecidos por Deus para realizar esse progresso. Então, é em razão da nossa persistência nos comportamentos equivocados que a providência concorda que ocorra um evento destruidor, um evento muito traumático, mas que irá abalar as estruturas corrompidas e promover a renovação das ideias, a renovação dos hábitos. E na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, ditada pelo benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, Adivaldo Pereira Franco, o benfeitor vai escrever assim: a atual pandemia tem isso. É uma grande instrutora das massas, mesmo quando propicia dores inomináveis. Mas se trata de precioso recurso da vida, a fim de demonstrar a transitoriedade do corpo e a perenidade do ser. Portanto, a pandemia está acontecendo em função da nossa necessidade de aprendizado. É um recurso pedagógico, é um instrumento para nos incentivar a refletir sobre a natureza imortal do ser espiritual que nós somos, a refletir acerca da impermanência de todas as condições ligadas à matéria. É uma oportunidade que vem para nos impulsionar o aprimoramento moral e a consequente regeneração da humanidade. E nessa outra obra, Vidas Vazias, agora ditada pela benfeitora Joana de Ângeles, Adivaldo Pereira Franco, ela vai explicar o mecanismo pelo qual esse vírus conseguiu sair lá do interior da China e se espalhar pelo mundo inteiro. Então ela vai dizer que os hábitos mentais perniciosos resultantes de pensamentos doentios vitalizam miasmas mentais que, absorvidos pelos vírus e outros micro-organismos, conferem a eles o poder de produzir doença e a força necessária para se espalhar de forma muito rápida e desencadear uma pandemia. Então vemos que a raiz desse momento profundamente triste que estamos vivendo reside nas fontes mentais e nos hábitos morais das almas encarnadas na Terra, que somos nós, cujo comportamento desalinhado das leis divinas gera uma psicosfera que, por assim dizer, potencializa as partículas virais. É claro que na obra, Joana de Ângeles não se refere especificamente à pandemia da Covid-19, ela fala sobre como que acontecem as pandemias, como é que uma partícula viral aparentemente inofensiva consegue ganhar força e se espalhar e causar doença no mundo inteiro. Então, o fato é que nós temos uma responsabilidade coletiva pelo que está acontecendo e temos também o compromisso de trabalhar, todos nós, pela solução do problema. Como já dissemos no início, convém lembrar que essa resposta, a resposta a essa proposta didática divina, da mesma forma como numa prova ou num teste que nós fazemos, ela é uma resposta individual. Ou seja, os aprendizados que faremos e as mudanças que a experiência irá produzir é particular, é de cada um. E essas respostas, essas mudanças estão diretamente relacionadas ao grau de maturidade espiritual de cada um de nós que estamos vivendo a situação. E eu não sei se é o caso de alguns de vocês, mas diante dessa diversidade de respostas, por vezes, muitas vezes, eu me pego analisando o comportamento de alguém e criticando, condenando. E depois fico me autocriticando porque eu reconheço que não é o meu papel. Obviamente, Deus sabia que seríamos confrontados com tantas e diferentes reações, porque Ele conhece cada um de nós, cada um dos seus filhos. Então, se Ele sabia, é sinal que Ele tem um propósito para isso. Aliás, analisando a pandemia, a situação toda, nós vamos ver que existem vários propósitos. Alguns deles nós vamos, inclusive, citar aqui. E qual será o propósito? Nós estamos encarnados num planeta de expiação e prova. Isso porque nós necessitamos de experiências que desafiem esse hábito arraigado de querer impor aos outros a nossa maneira de pensar, nossa forma de pensar. Desse modo, eu acredito que seja um convite para praticarmos a tolerância, para agirmos com compaixão. Inegavelmente, a pandemia está causando um grande impacto em todos nós. Ela revelou certos pontos da nossa personalidade, ela fez com que eclodissem certos comportamentos que até aqui estavam contidos. São reações diante da ameaça à vida, diante do medo, do isolamento social, reações que tornam muito difícil manter o equilíbrio emocional e isso se reflete, é claro, nos relacionamentos interpessoais.
E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre uma das consequências mais sérias disso, que é a consequência notada no contexto familiar. Conforme nós aprendemos com a doutrina espírita, por conta dos reencontros que acontecem nas famílias, visando o reajuste dos laços espirituais, esse convívio já costuma ser bastante desafiador. E com essas mudanças que aconteceram na programação diária, com essa intensificação do convívio e ainda por cima essa instabilidade emocional que se instalou, e muitas vezes o ambiente se tornou ainda mais tenso, resultando num momento profundamente delicado, mas que também representa um convite. É um convite para olharmos a nossa família, para a realidade de como ela está organizada, para examinar a relação conjugal, para examinar a maneira como estamos exercendo a paternidade, a maternidade, os cuidados que estamos dispensando aos idosos que estão na família, e aí fazer um esforço de empatia para nos colocar no lugar daquele que está ao nosso lado e tentar compreender o modo como ele está percebendo a situação. E somente depois disso, a partir daí, nós vamos ter condições de realmente buscar um diálogo mais atencioso, um diálogo cordial, buscar essa superação das divergências que estão surgindo a todo momento dentro da família e estabelecer melhores convivências do que estamos tendo até aqui. Que, aliás, essa é a proposta para as almas que se reúnem numa família consanguínea. Estabelecer convivências melhores, estabelecer convivências mais amorosas do que até aqui. Bem, o momento pandêmico, então, ele nos convida a essa aproximação com os familiares, uma aproximação que pode gerar um resultado muito positivo nesse sentido. E está certo, não podemos, ninguém irá duvidar de que está tudo muito ruim, de que são dias enormemente desafiadores, dias muito tristes. E uma das importantes propostas da doutrina espírita é justamente dar um sentido às nossas aflições, é consolar. É nisto que reside a grande força do espiritismo. São as suas valiosas contribuições à compreensão do sofrimento. E lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec afirma que nós podemos suavizar ou aumentar o amargor das nossas provas conforme o modo como nós encaramos a vida terrena. E, de fato, nesse momento em que o sofrimento se apresenta de forma tão sistêmica, essa possibilidade de olhar para a dor, para a aflição, de que espécie for, ainda que não esteja relacionada à pandemia, olhar para a situação difícil pelo prisma da vida espiritual, da perspectiva do espiritismo, e aí nós queremos dizer, olhar considerando a imortalidade da alma, que a vida prossegue após a morte do corpo, e que um dia nos reuniremos novamente aos que já partiram. Olhar para a situação difícil, considerando a reencarnação, considerando a lei de causa e efeito e o progresso que está ocorrendo em meio à destruição. Isso vai nos proporcionar, vai possibilitar que a gente atribua um valor diferente, um sentido útil a essas situações difíceis. Então, por exemplo, poder dizer para alguém que esteja enfrentando a dor da perda de um ser querido, a dor de não poder cuidar de alguém, que esteja sentindo a impotência de curar. Olha, dizer para esse irmão que nós temos a certeza de que aquele ser querido está vivo, que embora o sofrimento do momento, aquilo vai passar, mas o seu ente querido, ele continua vivo. Isso não vai eliminar o sofrimento, isso é uma tarefa para o tempo, mas pode evitar o desespero, pode evitar que aquela criatura recaia num momento de muita depressão, recaia numa situação até mesmo, por vezes, de tentativa de desistir da vida. E ainda um outro exemplo, enfrentar o transtorno financeiro, olhar para a frustração dos planos que nós tínhamos, porque não há uma criatura sobre a Terra que não tenha frustrado alguns dos seus planos em função da pandemia que se instalou. Olhar para essa situação com a visão da lei de causa e efeito, isso nos projeta em um futuro em que nós estaremos mais experientes e redimidos de um tanto de prejuízos que causamos no passado. Então, para mim, isso é muito consolador. E nós também aprendemos com a doutrina espírita, estudando aquela parte lá do capítulo, da parte terceira da obra, da Lei de Destruição, na questão 740, que os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência,
de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Embora os prejuízos, embora as dores inenarráveis que causam, os flagelos representam a ocasião para o exercício de valores muito nobres da alma, como a inteligência, a paciência, a resignação ante a vontade de Deus. Eles promovem o despertar de consciências no sentido da solidariedade, da compaixão, o exercício da abnegação, do desinteresse e do amor ao próximo. E nós assistimos isso, que de todos os lados surgiram iniciativas como a doação de alimentos, a doação de equipamentos de proteção individual, de equipamentos hospitalares. Quantos profissionais disponibilizaram atendimento psicológico? Além disso, vários países do mundo estão tomando decisões de modo a investir na busca da igualdade social, da proteção do meio ambiente. Iniciativas que foram desencadeadas pelas reflexões a que a pandemia nos lançou. E aqui um outro aspecto que também nós gostaríamos de apresentar é o que nos conta nessa obra que nós já citamos, No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Filomeno Miranda. Ele vai falar um pouquinho sobre esse trabalho das equipes espirituais no socorro aos doentes. E ele escreve: estamos ao lado de cada enfermo para confortar-lhe a alma, atenuar-lhe o pavor da morte e ajudá-lo, quando necessário, a libertar-se da realidade das células em decomposição. De imediato ao decesso, conduzimos-los aos nosocômios espirituais, onde se refazem e se recompõem espiritualmente. Então nós vemos que muitos recursos estão sendo mobilizados por parte do plano espiritual a favor dos doentes. Todos são acompanhados, todos são confortados. E no caso de ocorrer o desencarne, rapidamente são socorridos e levados a hospitais do plano espiritual para se recuperarem e poderem retomar a vida em toda a sua plenitude. E na mesma obra, quando se refere aos profissionais da área da saúde que estão trabalhando, ele se referindo, portanto, aos enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e médicos que estão atendendo a esses pacientes, ele descreve que a linha de frente do amor e da caridade se encontrava amparada ao máximo. E assim também todos nós estamos sendo acompanhados e sustentados por amigos dedicados do plano espiritual. E aqui nós queremos lembrar que isso inclui um enorme cuidado que se iniciou muito antes da pandemia se instalar na Terra. Como, por exemplo, inspirar o desenvolvimento de tecnologias que estão permitindo a manutenção das nossas tarefas. Vejamos o que está acontecendo, né? Então, é possível que de uma cidade distante alguém possa conversar com alguém que está fazer como um trabalho como esse, né? Uma exposição doutrinária, compartilhar experiências à distância, né? Sem a necessidade de se estar no local. Então, nós não precisamos encerrar, nós não precisamos, a maioria das tarefas puderam ser continuadas. Também foi o plano espiritual que inspirou terapias para o tratamento intensivo de doentes graves. E o que dizer desse avanço extraordinário que aconteceu nas técnicas de produção de vacinas? Foi esse avanço que antecedeu a pandemia, que permitiu que em menos de um ano já existissem imunizantes bastante eficientes para evitar a doença. E é claro que esse momento imensamente desafiador vai passar. E quando isso tudo terminar, uma multidão terá deixado a vida física. E os que permanecerem terão que ter saúde mental para dar seguimento às tarefas. Em vista disso, enquanto aguardamos, eu considero muito importante que a gente converse um pouquinho sobre o quanto é indispensável aproveitar para analisar os pensamentos, os comportamentos, investir no autoconhecimento, na mudança pessoal, no desenvolvimento de hábitos físicos e mentais mais saudáveis. Esse momento requer que cada um cuide de si também. Cuidarmos desse ser que somos, imortal, esse ser espiritual, e isso requer trabalhar intensamente no nosso mundo íntimo. E outro dia me aconteceu algo que eu quero compartilhar com vocês. Eu recebi um vídeo pelo WhatsApp e era um vídeo bastante engraçado, assim, de uma situação. E eu comecei a rir, um vídeo curtinho assim, e comecei a rir. E ao final eu me senti bastante culpada. Eu pensei, puxa, Adri,
tanto sofrimento no mundo e tu tá aí dando risada. Confesso para vocês que eu fiquei bastante pensativa. Mas no outro dia eu recebi também pelo WhatsApp um texto de um autor, eu não lembro, mas nesse texto ele falava a respeito da crise e ele sugeria que devíamos desenvolver o que ele chama, no texto que escreveu, uma estratégia de resistência, que resumidamente trata-se de buscar atividades que nos ajudem a manter a saúde mental, que nos ajudem a resistir ao pessimismo, que nos ajudem a resistir à desesperança, a sair da sintonia da tristeza, para que a gente sobreviva emocionalmente a tudo isso. E também porque nós sabemos que manter esse equilíbrio, buscar essa resistência à tristeza vai nos ajudar no sentido de melhorar o desempenho do nosso sistema orgânico de defesa. E ele vai citar algumas atividades que, de modo geral, são atividades que nos deem alegria. Então, por exemplo, cantar, tocar um instrumento, dançar. Eu, por exemplo, eu tomo os meus chazinhos, eu cuido das minhas plantas. Tá? Muitos vão preferir fazer yoga, meditar, caminhar, andar de bicicleta com os devidos cuidados, é claro. Alguns fazem uma mistura, um pouquinho de cada coisa. Mas aqui, sempre lembrando o que nos diz André Luiz, que quando nós realizamos alguma atividade, nós sempre precisamos analisar se essa atividade vai me dar alegria hoje e vai me dar alegria amanhã também. Então, muito cuidado também com aquilo que a gente costuma dizer, costuma utilizar para nos dar essa sensação de alegria. Tem que ser alegria hoje, mas tem que ser alegria amanhã também. Não pode ser algo que, de momento, me dê alegria e que depois eu passe o resto da minha encarnação sofrendo em aflição em função daquilo que eu fiz. E algumas pessoas estão precisando usar o que eu chamo muito carinhosamente de bengalinha. Porque assim como nós utilizamos uma bengala ou uma muleta para manter o equilíbrio, para continuar a andar, quando, por exemplo, machucamos um pé, e precisamos daquela bengalinha, daquela muleta, até que cure a lesão, por vezes nós precisamos de uma bengala, que são os medicamentos, para manter a saúde mental, enquanto procuramos meios de fortalecer os sentimentos. E graças a Deus, esses medicamentos existem. E nós não devemos nos recusar a procurar um profissional para indicar aquela que seja a melhor alternativa para nós, quando sentimos necessidade. Então, isso tudo é muito útil. E tem mais, nós não podemos esquecer, é claro, de vigiar os pensamentos, para escolher aqueles que sejam os mais otimistas, vigiar os pensamentos para evitar a queixa, evitar aquelas falas desesperadas e utilizar a prece. Então, vigiai e orai conforme Jesus nos orientou. E segundo nos relembra Manuel Filomeno de Miranda, nessa obra que já citamos, basta que o necessitado sintonize com as fontes do amor e logo recebe a resposta em paz e coragem. A prece, sem dúvida, não retira a dor, nem impede que o devedor se recupere, porém atenua, dá forças, contribui com a harmonia íntima para melhor resolver as problemáticas que surgem. Então, por meio da oração, nós atraímos o auxílio do alto e a resposta será a renovação da esperança, a renovação da coragem. Nós ficamos fortalecidos diante das dificuldades, diante das provas dessa vida. Quando nós temos o hábito da prece e, por exemplo, nos preparamos para o sono fazendo uma oração, ao acordar, se prestarmos atenção, nós perceberemos que aquilo que estava cinza no dia anterior parece que ganhou um pouco de cor à nossa vida. E aqui nós queremos lembrar de uma ferramenta que é o Evangelho no Lar. Escolher um dia da semana, um horário fixo e estudar com os familiares a proposta do Cristo para nós. Quem desejar conhecer, procure um centro espírita na sua cidade. A maioria tem atendimento online ou tem atendimento presencial. Informe-se sobre essa ferramenta valiosa que nós conhecemos. Converse com alguém, peça para alguém que já faz o Evangelho no Lar, que lhe ensine, participe de algum Evangelho online. Nós mesmos, na Sociedade Espírita Natanael, temos essa experiência gratificante de realizarmos em grupo o Evangelho online. Então, que a gente procure se informar e comece a usar esse instrumento valioso. Numa das suas obras, o Espírito André Luiz conta que o lar onde é feito o estudo semanal do Evangelho se transforma em uma fortaleza. Eu fico imaginando o lar onde eu vivo, uma fortaleza. Então, que tem defesas magnéticas contra
o mal, contra os maus pensamentos, contra aquele mal que nos deseja. Então, é uma ferramenta importante. E queremos ainda lembrar que, é claro que, ao que parece, um dos grandes objetivos da pandemia da Covid-19 é justamente fazer com que a criatura avalie a sua relação com Deus. A sua relação com Deus. E, se necessário, busque uma religiosidade, busque essa religação com o Criador. E para isso há vários caminhos. Eu encontrei no Espiritismo, mas há outros caminhos que levam a Deus. E nós precisamos encontrar aquele que fale ao nosso coração, à nossa razão. Nós sabemos que todos sairemos vivos da pandemia, mesmo aqueles que tiverem que deixar o corpo físico, mesmo aqueles que desencarnarem, mas dificilmente nós sairemos com saúde mental sem o apoio do plano superior. E se eu escrevesse mais um capítulo no Diário de uma Espírita Médica, o título seria Um por Todos e Todos por Um, ou Não Venceremos essa Batalha, porque é o que tudo indica. Nesse cenário que temos ainda hoje, se nós não começarmos a pensar mais no bem comum, as consequências serão ainda piores para todos nós. E isso inclui, sem dúvida, estar atento às necessidades materiais daquele que está próximo de nós, daquele que nos procura, mas também estarmos atentos às necessidades de ordem emocional daqueles que estão por perto. Na família, no ambiente de trabalho, na vizinhança, para perceber aquele que está com depressão, que está muito ansioso e oferecer ajuda. E é claro que também inclui acatar as orientações sanitárias para o enfrentamento da pandemia. Porque se para a imensa maioria dos doentes de Covid, da Covid-19, ela não é uma doença tão grave, para algumas pessoas ela pode levar à morte. Então, trata-se de união e fraternidade. Unir nossas forças para evitar a disseminação do vírus e enfrentar as dores que surgem nos tratando como irmãos que se amam. E nós não sabemos que lições ainda precisamos aprender. Mas, felizmente, a misericórdia divina nos assiste e sempre coloca, como aprendemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um bálsamo, um recurso para nos ajudar a enfrentar o enorme desafio de viver num mundo em transição. E também sabemos que estamos todos sob esse olhar atento, protetor e amoroso de Jesus, o governador espiritual da Terra. Portanto, meus irmãos, tenhamos paciência e mantenhamos a fé. Essa noite escura que estamos vivendo é o prenúncio do amanhecer de uma nova era, em que de cada um de nós surgirá um ser renovado nas suas ideias, sentimentos e comportamentos, um ser humano muito melhor. Eu agradeço a atenção de todos, que Jesus nos ampare, hoje e sempre.